Oi, olá companheiros, olá companheiras, novamente aqui no podcast, o Hora da Boia Cast, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Hoje a gente está aqui com dois companheiros, um de longa data, que é o Eduardo, né, Eduardo Bonfim, que é coordenador técnico do DIESAT e atua há muitos anos aí nessa questão de saúde do trabalhador. Um outro companheiro que é mais recente, né, chegou agora há pouco tempo aí no Diese, mas é muito competente, economista, e está na subseção dos metalúrgicos de Osasco. Já há quanto tempo, Guilherme? Agora vai fazer 6 meses, né? 6 meses já. Já Então já tá- passou na já experiência. passou na experiência. Então está há 6 meses com a gente e a gente vai tratar de um tema importante para a classe trabalhadora, que é a questão da pejotização. Então, depois da reforma trabalhista, surgiram novas formas de contratar as pessoas e, basicamente, todas essas novas formas de contratação principalmente para retirar direitos, né? Ou burlar a legislação para aumentarem os lucros, pagarem menos impostos. Então, hoje esse tema aqui com um economista e um especialista na área de saúde e a gente começar esse bate-papo. Guilherme, você tem alguns números aí, mas parece que muita gente migrou de um contrato para o outro, né? A gente estava conversando agora, né, aqui antes de começar, desses dois números interessantes, né? Um de uma pesquisa da GV que mostra que de 2017 a 2023 a gente teve uma perda de 150 bilhões de reais na Previdência, e esse dado que é de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela mostra que se 15% dos trabalhadores migrarem para o regime de pessoa jurídica, a gente vai ter uma perda na Previdência de 97 bilhões de reais. E isso, a longo prazo, significa a insustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. Todo o sistema assistencial previdenciário, né? Que não é só a aposentadoria, né? Todo o sistema de assistência ao trabalhador. O Edu, você é mais especialista nisso. É, O que, que engloba tudo isso aí? na verdade, primeiro, antes só de responder, ó, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme os companheiros e companheiras assistirem, Guilherme Rato, carinhosamente chamando Gilberto de Rato, né? A gente tem tanto tempo aí juntos nessa luta. Agradecer ao convite feito pela Hora da Boia, pelos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, de estarmos aqui refletindo mais uma vez a sangria que é advinda a nós, trabalhadores e trabalhadoras, né? E agora, o que vem à tona nesse julgamento lá no STF é uma das coisas mais significativas na relação do trabalho no Brasil, né? Então, estamos sendo atacados constantemente e direitos históricos conquistados a longa jornada de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país estão sendo perdidos aos nossos dedos, né? Entre eles, se aprovar essa situação da pejotização, tudo aquilo que a gente vem sendo dialogado constantemente, quando um diretor sindical vem à nossa empresa e dialoga e partilha conosco toda essa riqueza da luta de classes, nós estamos perdendo, primeiro, a identidade, né? A questão que vai cair por máximo, se perdemos a identidade de classe, se termos essa relação apenas no contrato, o empregador, o lado de lá, ele vai de alguma maneira atacar uma série de circunstâncias, como, por exemplo, 13º, a jornada de alguma maneira com direito às pausas, a questão das contribuições, as questões das relações diretas, nos diversos meios em que os trabalhadores estão amparados pela CLT, né? Férias, descanso, jornadas e por aí vamos. Mas ainda assim, Rato, o que fica muito significativo para a gente é essa questão do quanto a gente tem perdido do pacto social, né? Como bem colocou o Guilherme, essa questão da seguridade, onde a saúde, o trabalho e o emprego serão descaracterizados, a gente ainda não consegue dimensionar o que significa determinação social, ou seja, de que maneira as pessoas viverão em todas as periferias do nosso país, em todas as cidades do nosso território, em Osasco e região, e isso é uma questão muito preocupante. Uma das coisas que o Guilherme levantou que não é só a previdência, a questão da seguridade social. Seguridade entra a questão de saúde pública, né? A saúde pública tem alguns outros benefícios, como LOAS, né? Uhum.
BPC O hoje. BPC hoje. BPC, então você tem seguro-desemprego, você tem uma série de outras questões, né? Que se você fala, você destrói a Previdência Social, toda essa rede de seguridade para as pessoas, sendo ela trabalhadora ou não, né? As pessoas acabam perdendo. Então, é uma malha de seguro para a população extremamente importante e que foi construída, né, durante décadas, né? Construída com muito suor e muito sangue, né? É. Porque muitos trabalhadores foram presos, torturados e tal para construir isso. E agora pode ser destruído numa canetada de um ministro do Supremo. Então, assim, qual que é a importância hoje da seguridade? Por exemplo, a gente tem muita gente que recebe, por exemplo, você sabe de cabeça melhor do que eu, mas a quantidade de gente que recebe o Bolsa Família, por exemplo, que faz parte dessa Seguridade Social, e tudo isso pode se perder, porque é desse dinheiro que sustenta tudo isso. Né? Inclusive, esse papel do Bolsa Família de ser um programa transitório para o mercado de trabalho, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não comenta. Que, na verdade, o Bolsa Família ele tem esse papel, né? A pessoa entra no Bolsa Família e a grande maioria das pessoas que entram no Bolsa Família, elas saem do Bolsa Família a partir do momento que elas atingem um nível de renda que já não cabe mais o benefício. Então, o papel da Seguridade Social também vem aí, né? E o que você estava falando de muito importante, Rato, é dessa conquista de direitos, não? A conquista de direitos da classe trabalhadora que vem desde os anos 20, desde os anos 30, e que foi se amadurecendo para que na redemocratização a gente conseguisse, de fato, ter os direitos garantidos para a classe trabalhadora. E a reforma trabalhista, ela traz consigo, na verdade, essa deterioração dos direitos sociais e trabalhistas da população. E que afeta principalmente a população mais pobre, porque quem está sobre os regimes de pejotização, em geral, são as populações mais pobres, porque é onde você vai cortar custo, onde o empresário quer cortar custo é nos empregos mais baratos, né? Então, também tem esse papel de a gente entender que a pejotização ela acaba invariavelmente afetando principalmente a população mais pobre do Brasil, né? Os trabalhadores que têm um acesso a uma menor massa salarial. E aí a gente pode até pensar nessa questão, por exemplo, do 13º, né? Do impacto do 13º na economia, de como com o aumento da pejotização, a gente reduz o impacto do 13º no final do ano sobre o setor de serviços, que, por exemplo, lá para a gente em Osasco é super importante, né? Então, tem toda essa questão também econômica de sustentar um sistema de consumo, né? Que faz parte da economia, principalmente municipal e estadual, que acaba sendo afetado, porque as pessoas têm uma redução na capacidade de investimento. O próprio fundo de garantia também, né? O FGTS, ele funciona muitas vezes para as populações mais pobres, assalariadas, CLTs, financiarem um apartamento, alguma coisa do tipo. Então, você também começa a ter um impacto na construção civil, porque as pessoas, se elas estão todas PJs e não tem o FGTS, que é um fundo garantidor em alguma medida para você ter o acesso à casa própria, você também tem esse impacto de forma global na economia, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse lado. O Minha Casa Minha Vida também tem recursos daí, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. Por exemplo, se nós pegarmos esses dados que o Guilherme nos remete aqui de reflexão, de 2022 para 2025, a Previdência teve uma redução de arrecadação de 70 bilhões de reais. Eu tinha no nosso B de bola, né? Exato, B de bola. Bilhões. Nos últimos 3 anos. E o fundo de garantia, qual o Guilherme muito bem nos colocou aqui, são 28 bilhões também de reais deixados de ser arrecadados. Então, como é que a gente pensa nas diversas formas de acesso, onde as pessoas desassistidas terem um acesso a uma série de determinados sociais? Moradia, lazer, transporte. Então, são várias as formas de impacto. E tudo isso colocado da tal falsa liberdade contratual, que esse é o nome sutil que eles estão dando para essa tal da pejotização, e com isso descaracterizar, vendendo um perfume de liberdade e, na verdade, nós estamos inalando a precarização da relação de trabalho. Acho que precisa ficar claro, inclusive para os nossos
participantes aqui, nos nossos ouvintes, né? De que a gente não é contra toda e qualquer pejotização. Quer dizer, há categorias, há trabalhos que são perfeitos, né, para CPJ. Sei lá, um advogado, por exemplo, ele pode ser PJ, porque ele trabalha para várias empresas, ele não tem Relações horário. meio, não relações fim, né? É isso. Agora, a gente já chegou a pegar, acho que a gente tem um exemplo muito claro lá em Osasco, onde, na verdade, no município de Itapecerica da Serra, onde houve um acidente com 9 mortes. Dessas 9 mortes, apenas 3 teve CAT, tá? Os outros todos sem CAT, porque a empresa falava, não, era PJ. O Ministério do Trabalho teve lá e constatou que eles não eram trabalhadores sob o regime de pessoa jurídica. Eles tinham horário para entrar, horário para sair, horário de almoço. Se faltava, perdia o dia, o domingo, tinham férias, né? Quer dizer, todo o regime tinha um chefe, né? Recebiam ordens diretas. Então era tudo, é tudo ainda lá, pessoas por regime de CLT. O que a empresa fez? Desviou, né? Descaracterizou, Continua o contrato como trabalhador comum da CLT, mas para efeito de vínculo. tributos, né? De impostos, aí vira PJ, Prestador de serviço. prestador de serviço, mas Exato. que na verdade não é. Exato. Né? Então, o que a gente critica é esse jeitinho que as empresas estão fazendo, que é assim, para desvirtuar o trabalho efetivamente feito daquele que está no papel. Né? Isso. E esse jeitinho é que pode destruir uma série de... Conquistas históricas, né? e de instituições como a Exato. Previdência Social. Exato. E aí, Rato, só aproveitando isso que você está falando, a gente fez um levantamento bem rápido sobre o que de fato está sendo caracterizado lá no Supremo Tribunal, né? Qual o papel que vem sendo feito dentro desse julgamento? Ele vem sendo discutido a questão lícita da relação, que é isso que você traz, né? Então, o que para nós aqui na ponta, enquanto trabalhadores temos que estar atentos e dialogando com o sindicato? São 3 grandes aspectos. O primeiro dele, que está lá em voga, é a questão como o STF vai definir essa tal da relação da contratação válida, né? Justamente com essa caracterização do que tipo de vínculo que está sendo estabelecido. O segundo contexto que dá para nós é fundamental, que está sendo avaliado, é quem deve provar a fraude da relação do trabalho. Vai caber ao trabalhador pejotizado, ao sindicato enquanto representação de classes ou ao contratante, que é o tal do empregador? Então isso é muito significativo para nós, do tamanho e peso que significa essa validação ou não dessa pejotização. E o terceiro, bastante significativo que a gente traz à tona aqui, é quem, com esse contexto de caracterização da terceirização, quem amplia ou não e quem avalia na Justiça do Trabalho. Como é que o Ministério Público do Trabalho, os ministérios de uma maneira da Justiça do Trabalho de uma maneira geral, conseguiriam validar em caso de correlação do adoecimento, em caso de correlação dos direitos aqui que nós estamos debatendo, como é que se caracteriza? Quem que sobrepõe essa análise? Com a pejotização no ritmo que está indo e do jeito que o Supremo está colocando, não vai existir justiça do trabalho. E aí a gente porque ninguém mais vai ter esse tipo de contrato. É isso, né? é isso. E aí, de novo, o artigo 7º da Constituição Federal, Isso. que é a nossa Carta Magna, quando eu falo destruir as instituições, é a Previdência, sim. destrói a Justiça do Trabalho. Exato. Junto com isso, vai Ministério Público do Trabalho. Exato. Quer dizer, isso não deixa de ter importância, né? Porque não vai ter mais trabalhador nesse tipo de regime que é a CLT. Existem 2 desafios, né? O da cidadania ou da legalidade da exploração do trabalho. E aí, a cidadania, nós estamos amparados pela Constituição,
pelas consolidações da lei do trabalho, que tem um amparo social, então não é só uma questão de remuneração, é tudo o que compete ao trabalhador e ao empregador. E na questão da legalização da exploração do trabalho, descaracteriza todos os nossos direitos, 13º, as assistências de uma maneira em geral, como muito bem colocou o Guilherme, o nosso sistema único de saúde, e a pior de todas é a descaracterização da classe trabalhadora. Esse papo de colaborador, como as empresas vêm tentando colocar, descaracterizam, corrompem as pessoas, porque ela vai ter que se sentir, ou ela aceita o regime de pejotização, ou ela tem aqui a demissão caracterizada. E aí os trabalhadores de, por exemplo, segmento metalúrgico, por uma questão de sobrevivência, migram para a uberização, para a entrega no aplicativo, que agora virou moda também de empresas como Mercado Livre e tantas outras que estão aí como nova fonte de acesso e trabalho. Então, isso vem se naturalizando e esse é o grande problema e desafio que nós temos enquanto sindicato, sabe, Rato? De trazer muito a nossa base, exercitar a escuta e demonstrar que o sindicato tem atuado. Esse sindicato, historicamente, eu estou há 30 anos, viu, Guilherme? O Rato não falou não, mas estou há 30 anos aí com o Diesat. A gente vem sempre percebendo, desde as semanas de saúde do trabalhador, que saúde não se troca por dinheiro. E o quanto significa esse debate agora de orientação quanto à perda dos direitos, quanto o outro lado se fortalece e aquele papo de família, de colaboração, é tudo fachada, né, Rato? Esse exemplo que eu estava dando lá da empresa de Itapecerica da Serra, Multitainer, né? Sim. Vários trabalhadores pejotizados entraram com ação na justiça. E entraram na Justiça do Trabalho, dizendo, olha, eu tenho um contrato lá de PJ, mas, na verdade, e assim, com amparo do Ministério do Trabalho, Sim. que fez a fiscalização, que provou que tinha todas as condições de CLT, e a Justiça do Trabalho falou, não, isso é com a Justiça comum, porque é não é contrato de trabalho, é contrato de prestação de serviço. Então, contrato comum vocês têm que discutir na Justiça Comum. O pessoal foi para a Justiça Comum, a Justiça Comum falou, não, tem relação de trabalho. Então, também não tenho competência para julgar isso. Mandou de volta. Eles tiveram que entrar no Supremo Tribunal Federal, desculpa, para que o Supremo diga qual é a justiça que vai julgar isso. Porque nenhuma das duas aceita, entende. Né? Então tá no limbo aí, quer dizer, as pessoas não sabem nem para onde vão. Né? Rato, você bem lembrou esse fato aí, desculpa, Guilherme, só para pegar esse gancho que você falou da justiça. Hoje existem mais de 200 mil casos atrelados à Justiça do Trabalho que estão paralisados, aguardando o que vem do Superior Tribunal. Ou seja, a depender do que vai ser proferido nesse processo, uma canetada perde-se tudo e aí vai para a comum, e se entrar na comum, é isso que você muito bem colocou. O trabalhador desamparado, desassistido, sem recurso, vai conseguir dar conta de, enquanto independente, pagar toda essa tributação, toda essa narrativa? Até não na questão de não pagar, mas tem condições de saúde para poder enfrentar toda essa narrativa? Como é que se depara com a família? Como é que ele sobrevive na nossa sociedade em que cada vez mais é egocêntrica e distante desse sentido de um conceito de solidariedade que é um princípio do movimento sindical? Então tem por isso que é difícil até a gente poder detalhar, mas o quão é grave esse julgamento que está sendo colocado apenas como mais um entre tantos que estão sendo realizados pelo Supremo. Acho que a gente vai ter que ter uma ação sindical muito forte. As centrais estão imbuídas nisso, né? Sim. Houve uma audiência pública no TST, né? O Miguel Torres, que é presidente da Força Sindical, esteve lá, foi muito bem. Vários depoentes lá, Ministério Público do Trabalho, OAB, né? Falaram em favor de não aceitar a pejotização. Perfeito. Da maneira que estão
estão sendo feitas, mas acho que agora, principalmente o ano que vem, a gente tem que entrar com tudo nisso. Acho que é uma pauta extremamente importante para o movimento sindical, e aí eu acho que o DIES e o DIESAT pode ajudar em muito aí, com dados, Sim. com estudos, para que a gente possa juntar isso, né, no movimento mais Perfeito, político, perfeito. movimento sindical, para a gente tentar barrar isso. A gente teve uma vitória importante, que foi do imposto de renda agora, Sim, né, que a partir do ano que vem dá uma folga aí para os trabalhadores. Em alguns casos, o Guilherme fez a conta aí, em alguns casos vira 14º isso é salário por importante. trabalhador, né? Sobra praticamente um salário a mais no final do ano. Então é um ganho extremamente importante. E aí a gente tem essas duas outras pautas que são fundamentais. Acho que a escala 6 por 1 Uhum. e a redução da jornada, e mais essa questão da pejotização. Mas se a gente ganha a escala 6 por 1, mas perde a pejotização, porque o PJ É isso. não tem jornada Não de tem trabalho, limite de jornada. Não tem né? jornada remunerada. Não tem um Então monte de coisa. você vê trabalhadores do Uber, por exemplo, trabalhando Perfeito. 16, 18 horas por dia. Perfeito. Quer dizer, então você pode ganhar de um lado e perder por outro. É isso. Então eu vejo essa pauta da pejotização como a mais importante do movimento sindical e dos departamentos intersindicais que a gente tem, que é o DIES e o DIESAT, que vocês aqui representam para gente Atuar juntos, né? atuar Perfeito. agora no ano que vem. É isso, assim, a luta organizada que esse sindicato e tantos outros vêm fazendo nessa narrativa de orientar, conscientizar o que a gente tem de enfrentamento, eu acho que o DIES, o DIESATS e o DIAP também, que é nosso co-irmão, são entidades que estão aí para assessorar, estão aí para instrumentalizar. Eu acho que essa comunicação e a disputa de narrativa, espaços como esse podcast, os informes que são entregues para cada trabalhador, esse trabalho de diluir a informação é fundamental, né? E só assim a gente consegue repactuar o protagonismo que cada trabalhador e trabalhador vende na sua força de trabalho e contrapõe essa violência do trabalho. E assim a gente espera cumprir essa perspectiva e vencer, porque não é fácil, mas nunca foi fácil pra gente, né? É porque a gente vende essa ideia falsa, né? Uma ideia falsa de que essa liberdade Exato. de você empreender, ser dono de si mesmo, na Exato. verdade esse cara tá 12 horas no Uber. Então, para quem que é boa a pejotização? Exato. Para quem que funciona a pejotização? A pejotização funciona para o patrão, ela não funciona para o empregado. O empregado está trabalhando mais, está ganhando menos e o patrão está recebendo mais. É isso. Você olha para a União Europeia, que eles aprovaram diversas reformas trabalhistas, num período de 10 anos, o custo do trabalho para os empregados diminuiu em 20%. Isso significa que esses caras estão mantendo os lucros deles, aumentando os lucros deles através de uma precarização do trabalho. Eles não estão melhorando as condições de trabalho, eles não estão melhorando a produtividade através de tecnologia. Isso mostra também como nossos empregadores, o nosso capitalismo brasileiro é atrasado nesse sentido, né? Sempre o lucro ele advém da maior exploração do trabalho, ele nunca vem de um progresso tecnológico, né? Isso também é muito complicado, porque a gente acaba permitindo que a classe industrial, a classe capitalista brasileira entenda que toda vez que ela precisa remanejar e ter mais lucro, ela pode botar isso nas costas do trabalhador, né? É isso. Então a gente tem que também levar para o trabalhador esse entendimento de que, cara, isso não é bom para você, na verdade. Isso é uma falácia que tentam enfiar a goela abaixo do trabalhador, que ele vai ser mais livre, ele vai ter mais liberdade na relação de trabalho, e no fim vai chegar lá no dia que precisa de uma convenção coletiva e não vai ter, porque é PJ, vai precisar de uma assistência do sindicato e não vai ter. Né? Então tem isso também, né? O papel da representação sindical para esses trabalhadores, que é o que você estava falando, que a gente vai perdendo a nossa essência de luta sindical mesmo, né? Exato. Porque aí acaba toda a relação, aí cada um é dono de si mesmo, uma empresa própria com o CNPJ que negocia com o seu empregador, isso só é bom para o empregador, de novo, né? Então a gente acaba caindo nesse lugar, né? Nunca é bom para o trabalhador, é sempre bom para o empregador e aí a gente vai defender, não tem como também. É isso, é isso. E mesmo que fosse, em alguns casos individuais, até melhor para o trabalhador, vamos imaginar alguém fala assim, olha, você ganha R$2.000.
um regime de CLT. Eu te pago 4 aqui como PJ. Né? Pô, legal. Então eu vou ganhar mais, de vez eu ganhar 2, vou ganhar 4. Só que ele não vai ter lá a refeição, ele vai perder o convênio médico, ele pode perder o DSR, né? O descanso, as férias, o 13º, o fundo de garantia. Mas nós estamos ampliando aqui, né? Essa rede social, que é o Sistema Único de Saúde. Perfeito. Então, por exemplo, na pandemia a gente viu uma proteção importante, né? Ter vacina gratuita para as pessoas. Você tem uma proteção importante. Quando a gente olha e muita gente defende os Estados Unidos, para você pegar uma ambulância é 4, 5 mil dólares. Para você sair da tua casa e chegar no hospital. Só isso. Você paga em torno de 4 mil dólares para fazer o translado. Pô, aqui a gente tem SAMU. Agora, quem que paga isso? É essa rede. Então, a gente criou um sistema de solidariedade, de pagar alguns tributos, e aí que é importante isso, para a gente poder ter essa rede de proteção. Quando você tirar toda essa rede de proteção, esses 4 mil pode ser menor do que aqueles 2 mil que você tem acompanhado de toda essa rede de proteção. E é óbvio que o salário aqui no Brasil ainda é muito baixo, né? E aí vira uma maneira fácil de convencer o trabalhador de trocar 2 por 4. Até porque diretamente ele vai... Porque com 2 ele não vive, claro. Com 2 ele não consegue viver. Aí ele tem que pagar aluguel, água, luz, comprar o gás. Ele enxerga o imediatismo, E aí, né? E todo mundo tem direito a uma vida além do trabalho. Claro. Né, também. Então, né? a pessoa tem que ter um pouco Então, de lazer. essa questão da redução, fim da escala 6x1, a reindustrialização no Brasil para você dar trabalho de mais qualidade para as pessoas, né? Tudo isso é um pacote que a gente está pensando agora na COP30 lá, está se discutindo a transição justa, você tem indústria mais limpa e tal. Cria uma oportunidade muito grande de a gente formar trabalhadores para essa nova indústria, as pessoas terem um salário melhor. Claro que não vai ser do dia para a noite, né? Mas, por outro lado, as pessoas que lidam com o direito precisam ter essa capacidade de pensar, de manter essa proteção social, porque senão, a longo prazo, o que vai acontecer é aumentar muito a miséria aqui no Brasil. Porque a pessoa que ficar doente, não conseguir trabalhar, ela não vai ter mais o Sistema Único de Saúde, não vai ter o LOAS, não vai ter o BPC, não vai ter... Todo amparo social não vai deixar de existir. E aí a pessoa vai fazer o quê? Né? E a gente vê isso em alguns locais. Né? Tem no Chile, a gente chegou a ver, e tem estudos que mostram o número de suicídio de idoso. Que a pessoa vai pagando a Previdência, ela recebe aquilo que ela pagou. Não tem essa questão do... como é que fala? Da solidariedade, né? Quem tá trabalhando paga quem está aposentado, né? Lá não, você faz o teu caixa próprio, é individual, acabou o dinheiro, acabou. Entendeu? E tem gente que, assim, se der sorte e morrer antes dos 80, tranquilo. Se ele der azar e passar dos 80 e acabar o dinheiro, ele está com 82, 83 anos sem aposentadoria. Exatamente. Né? Um outro detalhe que você traz nessa sua fala, por exemplo, das relações diretas com adoecimento e mortes relacionadas ao trabalho. Vamos pegar apenas os adoecimentos. No caso de uma PJ, com o vínculo direto de prestação de serviço, o primeiro fator é que a pessoa não entra na luta coletiva e nas estatísticas dos dados de registro de adoecimentos relacionados ao trabalho. Um outro aspecto é que ela assume toda essa responsabilização sobre os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Outro aspecto ainda
é que diante dessa questão do silêncio, do adoecimento, quem vai ser o culpado dessa violência do trabalho? Né? Então, uma série de fatores, fora, como você muito bem colocou, Rato, o impacto direcionado às políticas públicas na totalidade, todas elas, na saúde, para a família dele, na educação, na habitação e tantas outras narrativas. Então é um fator preocupante essa questão, o quanto se naturaliza e vai sendo colocado a invisibilidade do sofrimento. Ah, não é mais culpa do nosso contrato. O meu contrato estabelece que a gente tem esse tipo de relação. Daqui para frente, os custos, a forma de encarar essa responsabilidade na assistência, na previdência ou na sua realidade do dia a dia é individualizada e não é justamente o contrário do que traz essa luta coletiva muito bem colocada pela classe trabalhadora através do sindicato, através da luta de classe, através das legislações que amparam, né, que é o debate que a gente está colocando aqui. E para alguns trabalhadores a gente explica lá, a gente fala assim, ó, o patrão hoje está te pagando para transformar o teu contrato de CLT para PJ, ele fala assim, não, eu estou colocando aqui as férias, estou colocando Seduz, né? fundo de garantia, eu estou colocando o 13º. Ele está colocando enquanto isso for uma referência. Exato. Porque hoje ainda é uma referência. Exato. Porque a maioria dos trabalhadores daquela empresa são CLT. Então é uma referência para quem vira PJ. Mas se todos virarem PJ, não tem mais 13º, Exato. não tem mais férias, não tem mais fundo. Acaba a referência. É isso. Acabou a referência e o salário vai para baixo. É isso aí. Né? Porque, que nem agora, a gente tem negociação coletiva. A gente conseguiu 1,2 de aumento real. Bom, isso pode ser uma referência para os PJs brigarem. Mas quando você não tiver mais a negociação coletiva, porque todo mundo é PJ, É o empreendedorismo. cadê a referência de 1,2 de aumento real? Cadê o aumento real? Todas as garantias da convenção coletiva Deixam de ser referência. Né? Gente, estão brigando comigo lá do lado de fora que acabou o nosso horário. É uma pena, porque o assunto... Rende, né? a gente podia ficar conversando aqui, se tivesse cerveja ainda, a gente ia conversar mais tempo ainda. Né? Mas queria agradecer muito aí a presença do Diesat e do Diese, com você, Edu, com você, Guilherme. Agradecer bastante aí, servirá agora para os ouvintes aí entender melhor, mas principalmente para o ano que vem, porque a gente já está no finalzinho do ano, a gente construir ideias e lutas aí para a gente avançar nessa pauta. É isso. Obrigado aí pela presença. A gente que agradece, na verdade, mais uma vez o convite, a parceria de Diesat. A cada instante que a gente se encontra é uma celebração, e acho que é isso que a gente, enquanto classe, tem que demonstrar, que estamos juntos, ninguém soltando a mão de ninguém, enfrentando os desafios e venceremos, né? Acreditando que amanhã estaremos mais uma vez contrapondo a violência do trabalho. Isso aí, o Diese e o Diesat juntos nesse papel de assessoria sempre para o movimento sindical, porque quem faz a luta são os trabalhadores, né? A gente está aqui para ajudar. Perfeito. Isso aí, muito obrigado, Rato, pelo convite. Obrigado, turma. Até a próxima aí. Fiquem com Deus.